noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar aqui, a professora Maria Raquel está entrando. Nossa, muito bom ver vocês aqui. Deixa eu ver, Mônica, Hugo Araújo, Cíntia, Caroline, Ale, tudo bom? Marjorie, Fabiana, Maísa, Edson, oi gente, Emanuel, lá do CCS. A gente está só aguardando aqui, dá um tempinho para vocês entrarem, né? E a professora Maria Raquel também está entrando para a gente começar a conversar, começar a nossa live de hoje à noite. Vamos lá, deixa eu chamar aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do iLive. Aline Monteiro, que bom te ver aqui. Aline. Vou dar aqui a professora Maria Raquel. Ela já está aqui. Já chamei, estamos só esperando a conectividade. Espero que vocês tenham recebido todas as nossas informações de forma adequada. Está sendo as nossas primeiras experiências aqui com vocês, mas a gente tem tido ótimas respostas e mensagens de apoio. Então, que bom poder encontrar vocês aqui e a gente começar a falar um pouquinho sobre saúde, qualidade de vida e utilizando essa nova ferramenta, né? Para a gente é nova, mas que para vocês e para várias pessoas talvez não seja. Então, muito bom estar com vocês aqui. Vamos lá, acho que está com alguma questão aí. A professora só está conectando aí para ela entrar. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Já tem várias pessoas aqui, um monte de gente conhecida, um monte de pessoas bacanas aqui que Olha já estão aí, aqui que bacana. nos aguardando. A minha voz tá boa, estão me vendo bem, tá tranquilo. Para mim tá ótimo e a sua imagem também tá ótima. Então, já que a professora Raquel já entrou aqui e a gente também já tá aqui, já faz algum tempinho, então vamos começar, né, Raquel? Vamos. Antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas, né? Agradecer a todo mundo que está aqui nos apoiando, vários coraçõezinhos aí, isso está mostrando que o pessoal realmente está com carinho junto aqui com a gente. E agradecer não só a vocês que estão hoje aqui participando junto com a gente, mas agradecer ao FRN, agradecer ao CCS e a todas as pessoas que têm colaborado com a gente em administração jurídica, administração e assessoria administrativa, de marketing, para que a gente pudesse em tão pouco tempo realizar e estar fazendo uma coisa tão bacana como a gente está fazendo aqui para vocês. E para quem ainda não me conhece, às vezes tem muita gente que a gente já se viu, mas a gente não conhece. Meu nome é Fabiana Araújo, eu sou fonoaudióloga e sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte já há um tempinho e estou coordenando esse projeto. A gente tem desenvolvido esse projeto com muito carinho para tentar trazer para perto de vocês com essa interatividade. Então, espero que vocês possam estar aí comentando, compartilhando essa live com quem vocês
querem compartilhar e fazendo perguntas, manda aí perguntas nessa interrogaçãozinha que a gente vai também respondendo aqui durante a nossa live, junto com a professora Raquel. Então, interajam com a gente e que a gente possa estar aí nessa continuidade e hoje já dando um pontapé muito bacana no nosso projeto, tá? Antes de mais nada, só tirar uma dúvida, muitas pessoas me perguntaram sobre a questão do Telegram. O Telegram, ele é um canal para que vocês possam receber os materiais anteriores à live. Então, a gente tem disponibilizado artigo, a gente tem disponibilizado a própria divulgação da live. Então, se vocês puderem e vocês quiserem, entram lá no nosso canal do Telegram e vocês entrando no canal do Telegram, vocês vão conseguir ter acesso de uma forma mais rápida de todos esses nossos materiais, tá? Mas nossas lives sempre vão estar acontecendo aqui pelo Instagram, tá bom? Bom, a doutora Raquel já voltou, então vamos apresentar. Para quem também ainda não conhece muito bem, a professora Raquel, Maria Raquel Basilis Peri, né? Ela também é professora, é fonoaudióloga, é professora da Universidade, associada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui no departamento, e tem desenvolvido atividades sempre em pesquisas clínicas. Ela também já tem mestrado realizado lá pela UNB, pela PUC de São Paulo do Instituto da Comunicação. Ela é doutora em Ciências da Saúde pela UNB, então ela tem uma vasta experiência aí sobre isso e tem feito pesquisas e feito muitas coisas aí na audiologia que hoje parece que o povo está dizendo que é uma coisa que parece que é nova, mas não é muito bem assim não, né, Raquel? Conta um pouquinho aí pra gente. Olá, então, muito boa noite. Eu estou encontrando aqui, algumas colegas lá da UNB, de Brasília, egressas de Marília, da Unesp de Marília. Ai, que gostoso, né? Gostoso estar aqui. E, primeiramente, professora Fabiana, parabenizar, né, a iniciativa. O projeto, ele realmente não é inovador, mas de estar inaugurando um novo projeto. E aí você estava falando de você, nós estamos aí quase completando 10 anos na universidade, então parceria aqui do coração, uma parceria que o Departamento de Fonoaudiologia nos deu, né? Estão ouvindo? Sim? Joinha? Está ouvindo? Tá cortando um pouco, Kel. Não sei, tá cortando um pouquinho, não sei se é só para mim. Não sei como é que tá a tua rede aí. Vocês que estão aqui, coloca no comentário se tá cortando para vocês ou não, ou se tá tudo bem para vocês. Senão a gente retoma. Eles estão dizendo que tá ótimo, então pode continuar. Tá tudo dando legalzinho ali, hein? Ah, tá cortando. Então fala um pouquinho mais devagar, ou de repente pode ser a rede, pode estar oscilando um pouco. Vou falar. Mas vamos lá, agora eu estou te escutando. Certo, ótimo. Nesses 10 anos, então, a gente fez alguns trabalhos em conjunto, então não seria nesse novo projeto que a gente não estaria aí de mãos dadas, juntos venceremos, né? Então não é realmente uma novidade, mas para nós a gente está assumindo como, né? Mas o assunto, né, que a gente vai estar conversando é um assunto realmente bastante importante, mas não é de hoje, como você mesmo colocou, né? Então, se a gente pudesse falar um pouco da biossegurança, da importância dela, né? Então, o que seria, né? Então, ações, atitudes, técnicas, protocolos que a gente usa no dia a dia, né, do profissional de saúde para evitar, de preferência, ou minimamente minimizar e reduzir o risco de contágio de doenças infecto-contagiosas. Se a gente pudesse definir assim, né, de uma maneira bem bonitinha, de livro, né? Então, um conjunto de ações, né, que a gente faz, se ocupa no dia a dia clínico, preocupando com ações, com questões sociais e ambientais,
né, para controlar esse risco de transmissão de doenças. E aí, antes da gente seguir das novidades, o que o Conselho Federal nos trouxe, né, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, vamos voltar um pouco em relação ao modo de transmissão, né, a maneira de transmissão dos agentes infecto-contagiosos. Então, a gente vai lembrar dois, né, logo de imediato. Um seria a transmissão direta. O que seria essa transmissão direta? Por contato ou por transmissão de gotas, né? E a transmissão indireta, pelo ar, por veículo ou vetor. O que a gente tem por contato? Por contato, gente, no nosso dia a dia clínico, é desde o estabelecimento do rapport, lá na recepção, quando a gente vai buscar o paciente, e nós não somos europeus, né? Não somos distantes, a gente chega e cumprimenta com a mão. Muitas vezes a gente abraça o paciente, acolhe esse paciente, então a gente tem esse contato. Puxando para o nosso lado da audiologia, toda vez que a gente vai começar, logo depois da anamnese, vai fazer a inspeção otoscópica, a gente está com contato na orelha do paciente, né? Então, assim, a gente costuma dizer que na fonoaudiologia o maior risco de contato é o contato direto, né? A transmissão direta. Perfeito. Né? No entanto, a gente precisa olhar para as outras vias, né? Então, a transmissão indireta, que é pelo ar, por veículo. Então, o que é esse veículo? É a luva que a gente não tirou adequadamente, não removeu adequadamente. É o material que a gente utilizou, as olivas que a gente colocou no pote para esterilizar. Então, tem que estar tudo muito bem cuidado, né? A única questão que a gente não vai abordar, mas acho que é só para a gente citar, a questão do vetor. Então, malária, a chikungunya, a zika, que são doenças, né, que a gente sabe que pode ser transmitido, mas não é a nossa ocupação na nossa conversa de hoje, né? Então, se a gente puder resumir, né, é o contato direto, onde a fonoaudiologia precisa mais cuidar. Diga, professora. E talvez hoje a gente esteja falando muito mais sobre isso, porque na verdade a gente está lidando com um contágio de uma forma diferente que a gente não estava acostumado, né? Habitualmente. Então, hoje o desconhecimento um pouco inicialmente de como era esse contágio, e hoje, entendendo um pouco melhor, a gente tem, não que a gente não fazia, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado agora muito maior, justamente porque a gente tem essa forma de transmissão, como você está colocando, que é o que a gente agora está se deparando com ela de uma forma nova, né? Se é o que a gente pode dizer, mas não que o cuidado da biossegurança é novo para a gente na fonoaudiologia, né? Não, já faz parte e a gente tem que agora, então, se a gente puder dizer, né, inovar as palavras, triplicar, quadriplicar esse cuidado, né? Então, esse cuidado é desde sempre, é em qualquer atividade profissional, né? Desde uma avaliação, desde uma devolutiva, uma orientação, porque ao você tossir, você pode estar... Acho que travou um pouquinho. Agora voltou. Agora voltou. Então, vou retomar Parou no você tossir. Parou no você tossir. Então vamos voltar, né? Então, que eu estava dizendo, o cuidado existe, só que agora a gente precisa dobrar, triplicar, porque a toda hora, né, você pode estar sendo exposto, infelizmente, né, pelo Covid-19, que é um vírus novo para a gente. E o pior cenário que a gente tem hoje, né, hoje não sempre, né, quando a gente fala de biossegurança, quando a gente fez aquela definição mais formal, né, do cuidado da biossegurança entre paciente e profissional. Ok, são os dois principais, mas no cenário de atendimento a gente tem o equipamento ou o instrumento, seja o que for, seja o audiômetro, impressiômetro, seja o próprio carimbo que a gente vai pôr no laudo, né, a caneta. Então, tudo isso são os equipamentos ou instrumentos que a gente tem que cuidar. O paciente, muitas vezes, não vem sozinho, vem mais algum acompanhante.
nosso profissional, o próprio ambiente e muitas vezes, não, acho que quase que 100%, tem uma terceira pessoa nessa relação, né, para ajudar não só na limpeza diária, na higienização dos materiais. Então, a gente tem 5 dimensões mínimas para a gente cuidar enquanto fonoaudiólogo. Esse ambiente, nós mesmos, o paciente ou o acompanhante junto, o auxiliar que vai fazer essa limpeza, essa higienização, e os instrumentos e equipamentos. Nesse cenário, a gente tem que cuidar muito, porque um infectado infecta a todos, né? Infecta a todos. Muito bacana isso que você está colocando, professora. E assim, a gente vai começar, você já deu um spoiler do que você vai falar um pouquinho depois sobre a questão das recomendações e aí trazer um pouco do que vocês encontraram aí no trabalho de vocês. Então, assim, se alguém quiser compartilhar aí essa live para que outras pessoas também possam estar se beneficiando, né? Acho que das informações, que eu acho que isso é o canal, é para a gente beneficiar outros com informações que a gente tem. Então, pode compartilhar aí nesse aviãozinho, para que a gente possa estar aí compartilhando e trocando essas informações. E se precisar, manda aí um comentário, manda perguntas para a gente, que a gente vai estar respondendo durante a live. E já pensando no que você falou, pensando nessa questão da biossegurança, a gente viu que tem várias condições que a gente tem que tomar conta, mas foi feita uma recomendação mais direcionada, recomendações da fonoaudiologia, recomendações do conselho voltado para essa realidade, principalmente da audiologia, que é o que a gente está tratando um pouquinho hoje. Então, assim, o que você tem para falar para a gente um pouquinho sobre essas recomendações e como é que a gente pode tentar se ajustar um pouco ou ter outras saídas para melhorar um pouco essa nossa situação? Perfeito, professora. Olha só, como a gente é de conhecimento do nosso dia a dia clínico, né? Então, o uso de gorro, o uso de jaleco de mangas compridas, de gola alta, luvas, óculos, a própria máscara, né? São EPIs que a gente usa, conhece e faz uso na fonoaudiologia desde lá, né, da graduação, a gente já aprende. O que o Conselho trouxe, né? O Conselho Federal trouxe aí de recomendação extra, né? O próprio escudo facial, né, em algumas situações, principalmente quem está na linha de frente em hospitais, e voltado para a audiologia em si, professora, a questão que a gente não vai abordar muito, mas foi recomendado que todas as cabines sejam revestidas com um plástico de gramatura bastante grossa para justamente fazer higienização com álcool 70% na entrada e saída de um paciente diferente, certo? Uhum. Mas o Conselho Federal ainda faz uma recomendação um pouco mais específica em relação à questão da logodiometria, então da higienização dos microfones, do vibrador ósseo, das partes todas, internas e externas dos fios. E aí que vai entrar, né, a última recomendação, e não menos importante, do Conselho Federal, dos fones, né? Então, do protetor descartável individual, do coxim, do fone supraoral, né? E aí, antes da gente falar um pouco mais, o porquê de cuidar? Por que tem que ter um cuidado especial com esse material? Né? Porque diferente das olivas, do espéculo, que podem ir para a autoclave e fazer esterilização perfeita e que não vai danificar nenhum equipamento, a borracha não, né? O fone não, né? Então, mesmo que teoricamente a gente pode remover essa borracha do fone para fazer higienização e esterilização com álcool 70%, o ácido peracético 0,2%, o hipoclorito de sódio, mas todos esses produtos químicos, além de danificar, eles precisam de um tempo de imersão, 10 minutos, 5 minutos, ou seja, de um paciente para o outro, a gente não tem tempo hábil
né? E ainda, se a gente fizer isso, a gente pode correr o risco de danificar, prejudicar a calibração do fone, que já foi calibrado. Então, assim, na teoria até poderíamos fazer, mas na prática é inviável. Pensando nisso, a gente foi realmente estudar e tentar buscar, né, que outras informações a gente teria para cuidar da biossegurança também do fone, né? Porque, veja, passa o álcool 70%, ok, mas ele danifica, né? E o que causa ali? Na verdade, o tempo que o profissional fica fazendo o exame, o paciente fechado na cabine, então cria uma região quente, úmida, suor, sudorese, pronto, já tenho aí um nicho possível de contaminação. Então, realmente, é um cuidado que a gente precisa ter, um olhar, né? E aí, quer comentar alguma coisa? Não, eu estava só aqui pensando, às vezes a gente acaba assim, pela prática ser uma coisa tão usual nossa, coloca um fone, tira um fone, às vezes pega um espectro, pega um motoscópio, calçar as luvas, a utilização de luvas, a forma que a gente tira e põe ou higieniza, ou ele entra muito na rotina, ou às vezes pode ser negligenciado realmente. E quando a gente para pensar nessa questão, é super importante a gente tomar o cuidado, não só pelo paciente, mas muitas vezes por nós mesmos, porque a gente está exposto a cada paciente em cada atendimento, né? Então, a gente também está ali numa situação de exposição. Então, a gente tem que cuidar, como você mesmo já falou, pensar nisso, nessa via de mão dupla, com o paciente, o cuidado e com nós mesmos, né? Sim, com certeza. Pensando nas possibilidades que a gente tem aí na literatura, né, de uma forma mais amplamente consolidada, o que a gente encontrou, né? Existe um material TNT, né, da Profono, né, uma touca da Profono, que já é recomendado, não vem agora, essa recomendação já era recomendada pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e em especial pela ASHA, que é uma organização internacional, né? No entanto, professora, o que a gente viu é que não, embora seja comercializada e que tem essa recomendação, não tinha pesquisa, não tinha estudos com o TNT, né, com a touca. Mas, estudando e procurando, a gente encontrou estudos de uma grande amiga, né, também colega de trabalho, professora Isabela Monteiro de Castro Silva. Professora Isabela. Né? Muito bom. Que fez um trabalho bem similar ao que a gente vai estar falando logo à frente, com o papel filme PVC, né? Então, ela pesquisou 60 indivíduos com som normal, de 18 a 35 anos, na situação sem barreira e com papel filme PVC. Esse papel filme mesmo, que a gente usa aí para embalar alimentos, para proteger, e que o Conselho agora, o Conselho Federal acabou de fazer uma recomendação extra, que eu acabei não falando, mas lembrei agora, de envolver todos os instrumentos e móveis, bilhas também. Então, envolver a cadeira, se a cadeira do paciente também tem antebraço, envolver o antebraço, o teclado do computador que a gente vai evoluir. Então, o papel filme PVC está aí estrelinha, né? Mas então, voltando, a professora fez esse estudo bem bacana, com e sem então, a proteção, e observou, né, de 250 até 8.000 audiometria tonal básica, que houve uma diferença, sim, em todas as frequências de limiares entre situação teste e reteste, no sentido, né, de um com barreira e outro sem barreira. No entanto, só em 6.000 Hz que houve uma diferença estatisticamente significante. E aí foi pesquisar um pouco mais, entender o que tinha acontecido, mas como nossos resultados
Em relação a se 2.000 Hz foram semelhantes, eu vou falar logo mais à frente dos nossos resultados, tá bom? Aí o que aconteceu? Aqui, né, em Natal, região quente, úmida, né, calor, a gente entendeu que aqui também seria uma questão preocupante. Não só aqui, mas enfim, né, teve aí uma curiosidade aí, e aí, nesse momento eu queria, não sei se, eu não consegui ver aqui todo mundo, mas não sei se Jaciara, Marília, que foram nossas primeiras alunas do curso de fonoaudiologia, né, que fizeram a iniciação científica com esse tema, né, e aí evoluiu para TCC, para artigo. Então agradecer as duas meninas que acompanharam a gente em 2, 3 anos aí consecutivos de trabalho para resultar isso que a gente vai estar conversando a partir de agora, né? Então nós fizemos um estudo muito rigoroso, né? Um pouco mais amplo então do que a professora fez no modelo anterior. Então a gente fez 3 tipos de testagens: sem barreira, com papel filme PVC e com a touca, porque com a touca nem estudos internacionais a gente não viu, tá? Que pudesse restaurar. Isso na audiometria? Na audiometria, na logoaudiometria e isso na logoaudiometria e na audiometria. Então nós fizemos com um rigor, né, de hora começar pela orelha direita, pela orelha esquerda, hora começada por homem, por mulher. Então foram 72 indivíduos dos 2 sexos, né, masculino e feminino, de igual quantidade. Hora começava sem proteção, ora com o PVC, ora com o TNT, né, com a touca. Para justamente não dar aquele viés aí de aprendizado ou cansaço, né, desatenção. Então a gente foi muito cuidadosa, né? Não contente, né, com a audiometria tonal, né, a gente fez. A gente nunca está contente, básico, nunca. Vamos lá, vamos certificar, já que a gente quer mostrar. Aí fizemos também o LRF, para justamente confirmar esse limiar. E aí, com as 3 modalidades. E entendendo que é um exame realmente subjetivo, a gente pensou, vamos fazer então, né, um exame objetivo. Fizemos o reflexo acústico, só que aí não fizemos com a touca, só fizemos com o papel filme, tá? Entendendo que ele é um exame objetivo e que de uma forma ou outra já existe, já está comercializado e tem uma recomendação internacional. E mesmo porque, né, se a gente for contar, a gente fez 3 exames, né? Toda a audiometria tonal, todo o LRF e depois mais 2 vezes o imitância, né? Então, realmente, o paciente passava um período todo ali com a gente. Muito obrigado por a paciência dos pacientes, né? Porque sem eles a gente não consegue tudo isso. Bacana isso. Então, os alunos se envolveram, os professores que estavam aí nessa faixa etária ainda, né, há 10 anos atrás, estavam na faixa etária dos 40, eles entraram, né, e a gente pôde, enfim, debruçar e tentar entender esses dados. E o que a gente encontrou foi, assim, muito bacana, né, tanto que motivou realmente para submeter e publicar o trabalho, né. Nós não encontramos uma diferença estatisticamente significante que impedisse logo de cara a testagem, tanto com o PVC quanto com o TNT. Encontramos diferenças em várias frequências, mas essas diferenças não ultrapassaram 4 dB. E 4 dB, né, aí quem está aí dentro, né, da fonoaudiologia, da audiologia, os estudantes, né, ou técnica ascendente ou descendente, tudo bem que a gente utilizou a descendente, mas seja o que for,
na busca de limiar 10 em 10 e depois quando aproxima 5. Não tem, né? Então a gente foi ficando assim, né, ao analisar os dados, assim, bastante seguras do que a gente estava encontrando, né? Então, houve diferença, sim, mas não estatisticamente significante, e mais, não ultrapassou esses 5 dBs, né? Foram menor ou igual a 4 dB. Isso acaba dando um grau de confiabilidade para a gente que está realizando o exame, pelo que você está falando. Se não houve uma diferença dentro desse intervalo de confiança, dentro disso que a gente costuma fazer, ele provavelmente não altera, na verdade, o resultado final, porque ou o paciente teria o 5 ou ele teria o 10. Essa variação do 4, aí ele acaba não dando uma diferença tão importante para isso, né? Então, isso traz para a gente, na verdade, um olhar para um recurso de baixo custo, como a gente está colocando, e que no momento desse que a gente está falando de biossegurança, pode nos ajudar, né, numa situação aí que realmente é importante, sem ser provavelmente um causador de interferência de busca de limiares auditivos ali, né? Então, a gente tem que sempre pensar em custo, né, professora? Então, realmente a gente foi com esse olhar também, né? Então, as alunas, elas compraram né, em grande quantidade o TNT da Profono e compramos um rolo gigantesco, né, do PVC para a gente poder também aprender a colocar e poder fazer a pesquisa, né? Então, a gente, né, quando vai detalhar, debruçar um pouco mais nos dados, a gente encontrou algumas diferenças nas frequências baixas, em 6 e em 8.000 Hz também, nas altas. No entanto, aí que eu falei assim, não, vamos deixar para discutir, né, e conversar um pouco com os dados da professora Isabela também, que tem algumas justificativas ou possíveis inferências e justificativas, né? A questão da frequência baixa, o próprio escape, né, da vibração acústica pelo coxim, pelo fone de borracha, pode escapar. Então, assim, não pelo fato de estar com o papel PVC ou o DMT que teve essa diferença, pode ter. Então, o olhar clínico, ele tem que estar independente de você estar usando um instrumento novo, investigatório ou não, né? Quando a gente olha lá para as frequências altas, então, o que a física acústica nos respalda, né? Que muitas vezes, né, essa frequência alta, ela entra num comprimento de onda invertido, né, no fone, entre o fone, a saída e a orelha, e causa o que a gente chama de onda estacionária, quando uma onda, um pico anula o outro, né? O que acontece também no campo Liga ali, né? Mas não é o que nós estamos conversando agora. Mas a onda estacionária é algo preocupante, independente de eu estar usando o papel filme PVC ou TNT ou qualquer, ou sem barreira. Então, o que a gente observou, né, que tem o fator, que pode ter o fator motivação, que pode ter o fator atenção, e em especial nas frequências agudas, e aí um novo panorama aí nos últimos 20 anos, a questão do zumbido, né? Então, muitas vezes o zumbido atrapalha, confunde esses sons agudos. Então, será que ele teve um limiar um pouco maior ou um pouco menor, variou esse limiar por perceber parecido com o seu zumbido, embora todos eram ouvintes, não tinham queixa, mas são justificativas, são reflexões que a gente foi fazer para tentar entender por que deu diferente, né, numa situação teste-reteste. Embora que a ASHA fale, né, e tem o guideline e tudo, que há uma diferença de 5 dBs entre um paciente e outro, entre uma situação teste-reteste, e que nos tranquiliza, né? Diga.
só fazer aqui uma sugestão, a gente está tendo várias perguntinhas aqui, deixa só a gente terminar aqui essa questão, porque acho que está todo mundo querendo saber como é que bota esse filme no fone, como é que a gente faz. Daqui a pouco a professora Maria Raquel vai fazer a demonstração de como a gente vai fazer isso e a gente vai responder essas perguntas que estão aí. A minha única sugestão, se vocês puderem usar essa interrogaçãozinha para mandar as perguntas, porque vocês estão mandando aí nos comentários gerais, para não ter perigo de eu perder as perguntas de vocês. Eu vou tentar lembrar aqui todo mundo, mas se puder mandar pela interrogação, porque aí fica gravado, eu tenho inclusive como mostrar aqui para todo mundo na live as perguntas colocadas, tá bom? Vamos lá, professora, continue aí. Vi uma pergunta aqui da Ariane, a gente vai responder sim. Isso. Que bacana, né? Bacana essa interação, porque assim, depois dessa suspensão, né, da UFRN, o nosso fazer, o aluno, nós colegas, né, a gente se distanciou, precisou se distanciar, temos que ficar em casa, mas que bom que você teve essa ideia e propôs, e a gente está aqui um pouco mais próximo aí, conversando, né? Bom, em fez a audiometria tonal 258.000, a gente foi fazer, então, o LRF que a gente falou, né? Nas 3 situações, tanto sem barreira, com PVC e o TNT. Encontramos diferença entre situação teste-reteste? Encontramos 3 dBs em média. 3 dBs cai nas mesmas questões que a gente conversou do limiar tonal, né? Nas 3 condições, não ultrapassou então 5 dBs, girou ali em torno dos 3 dBs, o que também nos respalda e vai dando mais segurança entre os resultados que a gente estava colhendo. Na situação seguinte, que foi a pesquisa do reflexo, como a gente disse lá, né, um pouquinho antes, justamente por ser um exame objetivo, por entender que o paciente já tinha feito 6 testagens e iria para 9, se fosse o caso, a gente optou por fazer apenas com o PVC e sem a barreira, né? Talvez, né, a gente entendeu e fez essa discussão, né, que não houve, diferente dos outros exames, não houve diferença de estatisticamente significante em nenhuma frequência e nem na orelha, nem 500, nem 1000, nem 2, nem 4, nem na orelha direita, nem na orelha esquerda. Talvez pela margem, né, de captação desse reflexo ser um pouco ampla, né, de 70 a 100 dB acima do limiar, então realmente não deu uma diferença estatisticamente significante. Então, ufa, né, mais um exame aí que a gente fala, bom, então podemos usar, né, podemos seguir em frente, e aí a gente reúne todas essas informações, e vamos deixar então esses momentos finais aí para pergunta, mas com bastante satisfação em relação aos resultados, né? Então, com o respaldo da ASHA, né, entendendo que um exame não é feito, né, um diagnóstico não é feito de maneira isolada, né? Então, em complemento com a audiometria e a tensiometria e a logoaudiometria, a gente consegue dizer aí no final, na conclusão do trabalho, que nós podemos utilizar e referenciar e recomendar, né, porque ficou no intervalo de confiança. Mesmo aquelas que deram diferença estatisticamente significante, ficou com intervalo de confiança, né? Que maravilha. No entanto, como não fizemos, né, testes e pesquisas com pessoas com deficiência auditiva, então ainda tem um ponto de interrogação. Pode ser que sim, né? E a gente queria conversar aqui hoje, né? Mas a gente nunca faz um olhar destrinchado, a gente reúne as informações, então desde o rapport, desde a anamnese,
toda evolução clínica, então não vai ser uma frequência que deu de repente diferente, e aí eu vou reposicionar o fone, vou investigar melhor se aquele dia ele estava com um zumbido, vou ver se teve escape, enfim, vou fazer outros questionamentos, inclusive de motivação, de atenção, se entendeu de fato o exame. Então, são tantas outras interferências, né, que a gente tem que averiguar enquanto profissional, enquanto audiologista, né? Então, nesse sentido, a gente ainda recomenda que outros estudos aconteçam, né? E aí, assim, posso começar a responder alguma? Você quer me direcionar? Tem várias, né? Tem várias perguntas. Aí, minha caneta, tem várias perguntas aqui que estão sendo colocadas. Tem algumas que estão. Eu vou colocar umas logo do começo. Tá. Mas eu acho que, assim, pensando então em tudo isso que a gente está colocando, eu acho que é importante a gente entender que, independente de qualquer recomendação e de qualquer instrumento ou qualquer barreira que a gente vai utilizar, a gente não pode esquecer que a gente é clínico, né? É o que você está colocando. Então, assim, o olhar do clínico, ele é soberano em cima de tudo. Ele tem que fazer o cross-check das informações, ele tem que estar desde lá da anamnese até o finalzinho lá do laudo para a gente poder realmente falar sobre o que realmente a gente encontrou. Então, como você já colocou, às vezes um reposicionamento de fone, independente de usar barreiras ou não, a gente tem uma diferença de resultados, ou dependendo do posicionamento mesmo com as ondas estacionárias, entre outras coisas. Então, isso é importante, a gente sempre tá com o cuidado técnico, o olhar clínico para ser utilizado, e tendo a tranquilidade que hoje a gente tem algumas evidências científicas como o trabalho, e quem não teve acesso ainda ao trabalho da professora, lá no nosso Telegram está disponibilizado tanto o artigo quanto o post, porque foi também apresentado num congresso em Miami também esse trabalho. Então, assim, tá lá disponibilizado para vocês, é só vocês entrarem lá e vocês têm acesso a esse material para usar e estudar também junto, tá? Antes da gente ir respondendo, que eu vou selecionando aqui, você não quer mostrar como é que faz? Bota essa barreira aí. Segredo, né? Algumas das recomendações, o pessoal está perguntando justamente da utilização do papel filme, a recomendação que tem lá do conselho. Se vocês quiserem, entra também lá no Telegram e eu coloco a recomendação do conselho, mas o conselho tem recomendado o uso da touquinha, né? Mas que você envolva todo o fone com o papel filme para proteger toda a haste, as coisas, porque tudo que for de contato no paciente, a gente tem que estar com proteção. Então, nesse momento, é utilizado, é sugerido no conselho para você estar envolvendo aí todo o material que tiver contato com o paciente, ou você mesmo com esse papel filme, não é isso, Raquel? Sim. Tá, eu tô vendo aqui uma pergunta. Deixa eu só responder, que tá bem aqui olhando para mim e vai de encontro com o que você acabou de falar. Né, a questão da touca, né? Então, a Rayane, né, querida, boa noite, que bom que você está aqui com a gente. Você fez uma pergunta parecida com aquela amiga minha lá de Brasília, mais cedo hoje, né, fazendo um spoiler. A touca, se a gente envolver a touca toda na cabeça, de certa forma, ela vai cobrir as orelhas, ok, mas é uma gramatura diferente, mais fina, e não temos pesquisas, certo? Porque não tem essa gramatura e nem essa forma de colocação, tá? Então, assim, em termos, talvez, de biossegurança, ainda eu ficaria com ponto de interrogação pela gramatura que eu vi, né? Isso. Bem minha. E a outra questão é do respaldo científico, que não temos, em termos de sinal acústico, né? Para a gente pensar nessa questão de gramatura, é o mesmo que a gente pensa na questão das nossas máscaras, muitas vezes. Não adianta ser aquela máscara que é muito fininha, porque a gramatura ela está relacionada com a porosidade, ou seja, com a permeabilidade desse material.
Então, se ele é muito fino, ele vai estar cobrindo ali, mas ele não vai estar protegendo do contato da sudorese, ele não vai estar protegendo do contato, inclusive de vírus ou outras bactérias que podem transpor essa barreira. Então, é importante, isso que a professora está falando, verificar realmente se são materiais que são aceitáveis para formar barreira para proteção da biossegurança de verdade, né? Sim, sim. Vai lá, Raquel. Eu vou só tirar os comentários para não aparecer, para não ficar na sua frente, só temporariamente, gente, só para vocês verem direitinho o vídeo. Vai lá, Raquel. Tá certo. De um lado, eu já deixei colocado, né, esperta, deixei já colocado de um lado, né, dá para visualizar. Então, não precisa ficar tão esticado, ele tem uma folguinha, tá? Em todo o coxim. Claro que esse daqui não é o fone, pelo amor de Deus, é o fone do meu menino de videogame, tá? É só um exemplo, não é o fone. Uma demonstração, uma demonstração, né? Mas eu posso recortar, já deixei aqui um rolo, a gente corta e vai envolver, tá? E aí lembrar, né, Fabiana, essa tesoura tem que estar esterilizada, aonde apoiou separada para isso. Aonde apoiou esse plástico, ele tem que estar com álcool 70%. Eu estou manuseando com a mão, mas tem que ser com a luva, eu não tenho luva em casa. Então, né? E aí, gente, vamos ver se consegue. Como que nós vamos fazer para... Sobe um pouquinho mais, só. Bota ele mais na frente do seu rosto pra gente ver. De dentro para fora, viu? Vocês sabem que o PVC limpa, deixa eu lá no pronto. Não sei se dá dando pra ver, tá? Mas não vai ficar perfeito que nem esse, porque esse é cinzeiro, né? Então, mas tem que ficar assim, tá? Envolver toda a parte de borracha, né? O coxinho do fundo, certo? A recomendação é essa. Cortou um pouquinho. Ficou um pouco embaçado agora. Eu acho que ela vai voltar. Ficou um pouco embaçado. Não sei se a gente conseguiu ver você envolvendo. Mas, se a gente não está conseguindo, gente, eu vou falar com a professora Maria Raquel para ver se a gente faz um videozinho disso, tá? E eu coloco lá no Telegram para quem estiver lá ver como é que ela faz esse envolvimento do fone, tá bom? Porque eu acho que pode ter ficado aí um pouquinho embaçado. Acho que tá voltando agora, Raquel. Tá voltando? Tá me vendo bem? Tá ouvindo? Ouvindo e vendo? Agora eu tô te ouvindo. Tô ouvindo, mas não tô te vendo muito bem. Ai, meu Deus. São as questões aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas questões nossas, e aí qualquer coisa, se voltar melhor a imagem que a gente está disputando bem, a gente volta nesse envolvimento aí do fone. Então, eu vou colocar aí na tela, Raquel, uma pergunta que a gente tem aqui. Aí tem uma aqui que está pedindo, na verdade, para a gente, se pode disponibilizar a resolução que trata do uso do papel filme. Acho que foi a última resolução, não foi justamente relacionada a essa questão do Covid, e que ele sugere o envolvimento de todos os materiais. Eu posso postar lá no Telegram, a gente tem essa resolução, e eu posso postar lá para vocês, se vocês tiverem interesse. Tá bom? A Aline que pediu. Isso, peraí que eu fiz foi trocar a minha câmera. Em vez de mudar aqui,
Em vez de mudar aqui a pergunta, vamos lá para uma outra pergunta. Tem uma outra aqui. Tem profissionais adaptando a touca para cobrir o coxim? Qual a sua opinião? Acho que você já comentou sobre isso, né? Exatamente, né? Então, assim, pelas questões que você estava abordando, né, em relação a custo e disponibilidade do próprio material da Profono, né, que não sei como que está, né, a gente acabou não fazendo ainda esses pedidos recentemente, só na época da pesquisa, então não mais. As pessoas estão querendo, né, a gente entende, estão querendo dar um jeito, improvisar, né, é a questão. Nosso posicionamento é que a gramatura, ela não é a mesma, né, da touca, e, portanto, não sei o quanto de fato protege, e não temos pesquisa com esse tipo de proteção. Então, ainda assim, se tá bom a imagem agora, ainda assim eu ficaria com o PVC, que é um material de fácil acesso, baixo custo, disponibilidade aí em qualquer rede de mercados, quando for, vai todo paramentado, né? Só sai de casa para mercado e farmácia, mas é possível, né? É fácil acesso. Então, a gente consegue e tem o respaldo aí, tanto científico quanto do próprio conselho. O Diego está aí perguntando, ó, o Diego aqui junto com a gente, se isso vai ser utilizado na clínica de fono. Provavelmente, né? A gente, se tiver que voltar aí, eu acho que a gente vai ter que usar um pouco de todas essas coisas. O Edson, que é aluno também, ele pergunta se o protocolo de higienização deve continuar pós-pandemia nas clínicas. E aí ele quer saber um pouco da nossa opinião. O que você acha? A gente vai continuar no pós-pandemia? Na verdade, a gente teve até uma intenção, né? Assim que a gente terminou. Cuidado de fazer. Ver outras pesquisas em relação à biossegurança na fonoaudiologia, mas existe uma coisa de descrença, muitas vezes, de valores. Vocês estão ouvindo que agora parou tudo? Tá cortando um pouquinho, a gente já tem que caminhar para o nosso final, hein? Que nós já estamos aqui, ó, chegando no final da nossa live. Então, só retomar rapidinho. A gente, respondendo, né, ao colega, a gente tem, sim, né, intenção de colocar essa pesquisa, esse resultado aí em prática, né, mesmo no pós-pandemia, com a graça de Deus, e que a gente tentou fazer isso já, né, a gente fez isso por um semestre, por algum período lá atrás, logo que foi publicado o trabalho, que a gente tinha esse respaldo científico. O que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, a questão da biossegurança, é o que a gente já falou, ela é o que já é na nossa realidade. Talvez alguns cuidados a mais que nós estamos tendo hoje em dia, eles possam não ser necessários, ou cuidados mais extremos, ser tão necessários em algum determinado momento mas não um pós tão imediato. Eu acho que a gente primeiro vai ter que conhecer e vai ter que entender como é que vai ficar a questão de saúde de uma forma como um todo. Mas eu acho que aqui fica a questão de que biossegurança é sempre, era antes, tem que ser hoje, vai ter que ser para sempre, para qualquer clínico que precisar tratar de pessoas, que precisar estar perto de pessoas que precisem de cuidados, então a gente vai ter que se cuidar em relação a isso.
Professora Raquel, tem outras perguntas aqui, gente. Eu acho que a gente não vai conseguir responder aqui, mas eu vou falar com a professora Raquel para a gente tentar responder e encaminhar essas respostas para vocês. Algumas pessoas, durante o vídeo que você fez, não conseguiu ver como você envolveu. Eu queria combinar de repente com você se a gente pode fazer um vídeo e a gente disponibiliza no Telegram depois, porque aí todo mundo consegue ter o acesso para poder ficar tranquilo e visualizar. É simples, mas é importante a gente fazer a demonstração para que as pessoas fiquem tranquilas também em relação a isso, né? Já pensando nessa nossa finalização, assim, eu queria saber se você tem alguma outra colocação, alguma outra questão para colocar antes da gente dar já os nossos finalmente da nossa live. Tem sim. Primeiro, assim, né? Novamente agradecer, né? Acho que é um momento de proximidade, mesmo que a gente só veja os coraçõezinhos, algum comentário, mas eu acho que foi vou voltar o comentário para a gente ver o pessoal. Foi importante, foi gostoso. Vi aí alunos aí até de Marília, né? Há 10, 12 anos atrás. Então foi bastante gostoso essa aproximação, mesmo que virtual. Olha a Cíntia. Que legal. Desejar, né, uma boa continuidade nesse projeto, professora, que você vai ter várias aí outras lives com outros profissionais, né, trabalhando aí com qualidade de vida e nessa proximidade. E a gente faz isso que você sugeriu, a gente faz um vídeo envelopando direitinho com papel filme para vocês todos terem acesso aí depois. Tá certo? Então, tá ótimo. Pois e dar um eu que agradeço. Eu que agradeço. Acho que primeiramente a professora Maria Raquel. Eu chamo de professora aqui, mas na verdade ela é uma amiga muito querida. E assim, é um prazer estar inaugurando, na verdade, eu acho que esse momento com ela. Não é à toa que eu acho que é ela que está aqui, porque a gente tem sido parceira em várias coisas. Então eu quero te agradecer muito, Raquel, por todo o apoio, todo o carinho que você teve e o apoio que você está dando para a gente. Mais uma vez, à universidade, aos nossos assessores e colaboradores que estão sendo fantásticos, a vocês que estão aí, muitos dos nossos colegas que ajudaram nessa divulgação, que estão fazendo com que esse momento seja um momento muito ímpar para a gente, que é isso, a gente enquanto professor está distante e às vezes a gente com uma iniciativa a gente conseguiu estar perto de vocês. Se vocês precisarem, continuo colocando pelo Telegram, a gente vai estar disponibilizando as informações e vocês podem falar com a gente via direct, tá certo? Então, qualquer dúvida ou qualquer outra sugestão que vocês tenham, manda informações para a gente, interage com a gente aqui pelo Instagram ou pelas formas que a gente vai estar disponibilizando para vocês, porque a gente também quer falar daquilo que vocês querem ou que vocês desejam. Então, se vocês tiverem também temas, informações e, de repente, um de vocês pode estar participando daqui a pouco de uma live aqui, porque a gente vai estar tratando de saúde e qualidade de vida de uma forma geral. E para tratar de saúde e qualidade de vida, não tem que ser só professor. Nós somos profissionais e somos seres humanos e a gente está aí justamente para cuidar uns dos outros. Então, eu quero agradecer o apoio de todos e eu espero, hoje foi a nossa primeira live. Quinta-feira a gente tem a nossa próxima, onde a gente vai tratar sobre questões de nutrição nessa questão da pandemia, no enfrentamento do Covid. Então, o que a gente pode fazer de formas diferentes com uma questão nutricional para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar as nossas questões de saúde e nesse enfrentamento desse momento que a gente está. Então, eu agradeço ricamente a todos vocês que participaram, todos que estão nos apoiando, a professora Maria Raquel, e eu espero todo mundo na próxima quinta-feira para a gente ter mais um bate-papo aqui, tá bom? Tá certo, querida. Um beijo, boa noite. Beijo para todo mundo, boa noite. Tchau, tchau, até quinta.